A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz, que a bênção de Deus, do nosso Pai amado, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, com muita alegria, com muita satisfação, compartilhando mais um programa Momento de Santidade, e eu realmente espero que seja um momento de santidade, um tempo especial da graça de Deus inundar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu queria trabalhar com vocês nesse momento o Salmo de número 84, são 12 versículos, eu sei que é um pouco extenso, mas é interessante você prestar bastante atenção. Se você tiver uma Bíblia e quiser apanhá-la, eu vou ler esses 12 versículos, depois eu vou discorrer algumas coisas que eu acho interessante aqui nesse Salmo. Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Muito bem, esse é o Salmo 84, é um salmo dos filhos de Coré. Coré foi bisneto de Levi. Levi foi um dos que deu nome a uma das tribos da nação de Israel. E Levi, ele ficou encarregado de cuidar do templo e, vamos dizer assim, os levitas, eles não tinham herança, não tinham propriedade, dedicavam-se única e exclusivamente a cuidar do templo da casa do Senhor. Os coreitas, que são os, vamos dizer assim, os autores desse Salmo 84, eles eram os porteiros da casa do Senhor, os porteiros no templo. Essa informação você encontra no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, do verso 19 para frente. Estão ali as informações sobre os coreitas como porteiros. E eu sempre digo na igreja que um dos ministérios mais importantes que nós temos na casa do Pai é o ministério de recepção, aquelas pessoas que estão ali recebendo. Na verdade, todo irmão, toda pessoa da igreja deveria saber receber muito bem aqueles que chegam para adorar. A forma como são recebidos vai denotar ou demonstrar se eles vão voltar ou não a estar vindo para aquele templo. O que esse Salmo 84 expressaria? O que o Salmo dos filhos de Coré expressaria? Primeiro, eu teria que dizer que é um salmo que fala de saudades do templo, fala de paixão pela casa do Senhor, fala de amor pelo lugar onde Deus está presente e onde Deus está agindo. Fala de amor pela casa do Pai, a casa do Senhor. Então, este templo como lugar da presença do Senhor, em primeiro lugar, é o que eu quero destacar nesse momento, é um lugar amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então é um lugar amável, é um lugar onde o salmista aqui, ou os salmistas,
expressavam o seu desejo de estar chegando para o templo. Eles nutriam um anseio por Deus e exultavam, que é muito mais do que uma mera exacerbação de alegria ou coisa do tipo. Eles exultavam pela presença do Senhor. É como se eles dissessem: oba, eu vou me encontrar com Deus, oba, eu vou estar me reunindo lá com os meus irmãos na fé, com aqueles que comungam da mesma fé e da mesma esperança. É mais ou menos nesse sentido. Então, o que nós precisamos deixar claro aqui é que a casa do Senhor, o lugar onde nós congregamos, não pode ser um lugar de opressão ao pecador, ou seja, a gente colocar mais fardos. Tem lugares onde as pessoas vão e elas são surradas, elas vão lá e apanham por causa do seu jeito, da sua postura, dos seus usos, dos seus costumes, enfim. E a casa do Senhor, a casa do Pai, ela não pode ser um lugar de opressão, mas ela precisa ser um lugar de acolhida. A casa do Senhor, a casa onde nós vamos para adorar, ela precisa ser um lugar de cura, ou seja, as pessoas vão chegar ali com seus problemas, elas vão chegar com as suas dificuldades, e então elas precisam encontrar ali um grupamento de pessoas que estarão dispostas a ministrar sobre as suas vidas, a ministrar a cura e a ministrar a restauração. Na verdade, elas deveriam ser incentivadas a buscar esta restauração. Segundo o verso de número 6 que nós lemos, a casa do Senhor ela precisa ser um lugar de refrigério. Diz ali: o qual, passando pelo vale árido, o vale de Baca, que era um lugar de peregrinação da nação de Israel, faz dele um manancial, ou seja, o lugar sem vida, o lugar árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E a primeira chuva, para quem conhece a Israel, como eu já estive, na primavera, quando a chuva chega, aquilo que era sequidão dá lugar às flores, as coisas começam a brotar, você olha para aquela terra seca, esturricada e fala: mas aqui não tem vida. Mas assim que a primeira chuva chega, a chuva da primavera, todas as coisas brotam ao seu redor. Então, eu entendo o que é refrigério para aquela gente, eu entendo o que é refrigério para o povo do Senhor. Quando tudo parece estar esturricado, quando tudo parece estar seco, quando as chuvas do Senhor caem, tudo brota, tudo se transforma. Então, o templo como lugar da presença de Deus é um lugar amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Segundo lugar, o templo como lugar da presença de Deus precisa ser um lugar acolhedor. O versículo 3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se é uma casa acolhedora, é uma casa aberta para todos. Se é uma casa acolhedora, ela não pode discriminar ninguém. Todos podem chegar. O texto fala em pardal e o texto fala em andorinhas. Pardal é o sinônimo ou simbolismo para a simplicidade, e a andorinha é um simbolismo para a sofisticação. Então, o que o texto quer dizer? Que na casa do Pai, na casa do Senhor, há espaço para todo tipo de gente, para o simples e para aquele que é um pouco mais sofisticado. E nós temos gente de todo tipo dentro da igreja. Eu tenho aquele bem simples, aquela pessoa, vamos dizer assim, que se veste simples, de maneira simples, e eu tenho aquelas pessoas, vamos dizer assim, que gostam um pouco mais de se arrumar, de se ajeitar. Então a casa do Senhor, ela é lugar aberto para todos, do simples ao mais sofisticado. Então, o templo como lugar da presença do Senhor é um lugar amável. O templo como lugar da presença do Senhor é um lugar acolhedor, é uma casa acolhedora. Em terceiro lugar, é uma casa de louvor perpétuo. O verso 4 diz: bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, ou seja, o tempo todo e para sempre. Nós precisamos aprender a fazer uma distinção entre igreja e um clube social. E eu não sou contra o clube social, naturalmente. Mas você precisa entender que há uma diferença
entre um lugar que você vai para se divertir, entre um lugar que você vai para ter o seu tempo de lazer, de prazer, e o lugar onde você vai para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, uma coisa é o lugar de lazer e outra coisa é o lugar de adoração. E a casa do Senhor, ela precisa ser esse lugar de louvor perpétuo. É diferente de um centro comunitário, apesar de eu compreender a importância de um centro comunitário. Graças a Deus, porque eles existem. Mas é diferente entre você estar no centro comunitário e você estar na casa do Pai, na casa do Senhor, que é um lugar de louvor perpétuo, de lugar para sempre. É um lugar de adoração. Isso nós precisamos aprender a colocar no nosso coração. Então, vamos dizer assim, o templo como lugar da presença de Deus é um lugar amável, é uma casa acolhedora, é uma casa de louvor perpétuo e é uma casa de gente bem-aventurada. Bem-aventurado na Bíblia significa feliz, abençoado. E o verso 4, o verso 5 diz: Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Aquele que busca no templo a força para a vida e para o desenvolvimento da sua fé. Veja bem o que eu disse. Feliz, abençoado é aquele ou aquela pessoa que busca no templo a força. E nós estamos justamente nesse tempo complicado que nós estamos vivendo, procurando encontrar esse lugar que, ao invés de nos colocar jugos e fardos, nos ajuda a vencer as agruras, as lutas, as batalhas do nosso dia a dia. Nos ajudam a desenvolver a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Os que habitam em tua casa são bem-aventurados. Aquele que crê que a sua força está em Deus, como eu li aqui no verso 5. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso significa posso estar bem e posso estar mal. Posso ter fartura e posso ter escassez. Posso estar restaurado e posso estar passando por necessidades, passando por dificuldades. Então eu posso todas as coisas. Eu nunca vi um versículo tão mal interpretado e tão mal pregado como esse. Tudo posso significa todas as situações e circunstâncias. Tudo posso. Posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca esqueça isso. Há um Deus que é o nosso Deus fortalecedor, é o nosso Deus ajudador. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro bem presente nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Ele vai nos ajudar a passar, Ele vai nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades, todos aqueles embates que nós temos travado no nosso dia a dia, seja por essa ou por aquela razão, não importa. Aquele que tem o coração reto e singelo, diz o texto. É por isso que o salmista, no Salmo 51, no verso 10, ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu creio que essa é uma das orações que nós temos que fazer todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente os puros, os limpos de coração, é que verão a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque se meu coração for puro, os meus olhos serão puros. Se o meu coração for puro, a minha forma de pensar vai ser pura. Se o meu coração for puro, as minhas palavras serão puras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ou seja, chegando as notícias ruins, e elas chegam todos os momentos, todos os dias, nós estamos cercados de notícias ruins, avassaladoras, que alarmam o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não se abala com essas notícias tristes, desalentadoras que nós ouvimos a todo instante e a todo momento. Aquele que transforma os desertos em açudes,
diz o verso 6, esse é o bem-aventurado, aqueles que transformam os desertos em açudes. Olha só, veja bem o que eu vou dizer. Muitas vezes as pessoas, elas erguem as suas mãos, colocam os seus joelhos e começam a clamar e começam a pedir diante do Senhor: Senhor, transforma essa sequidão à minha volta, muda as circunstâncias ao meu redor. E o que eu depreendo aqui desse texto, que não é Deus quem transforma, mas é o próprio bem-aventurado que transforma o lugar deserto em lugar de esperança e em lugar de renovo por meio da sua vida com Deus, por meio do seu relacionamento com o Senhor. Então sim, eu entendo que há um Deus que move, eu entendo que há um Deus que age, eu entendo que há um Deus que faz, que realiza grandes feitos, que atende a nossa oração, que atende o nosso clamor, mas tem muitas coisas que dependem única e exclusivamente da nossa postura e da nossa ação. Somos nós que transformamos a nossa casa e a nossa família. Tem gente que fala: pastor, o senhor precisa ir lá em casa, meu marido precisa mudar, meus filhos precisam mudar. E eu digo para essa pessoa: será que não é você o agente de transformação nesse lugar de desolação? Será que não é você que Deus vai usar para criar vida dentro do teu lar, dentro da tua família? Será que não é você o canal de transformação por meio das suas palavras, por meio da sua postura? Ao invés de ser uma pessoa que amaldiçoa com os seus lábios, quem sabe não está na hora de você começar a impor as mãos sobre os seus, a levantar de manhã mais cedo ou dormir mais tarde e começar a abençoar a sua casa, começar a abençoar a sua família, a vida do esposo, da esposa, a vida dos filhos? Será que não está na hora de nós sermos esse agente de transformação e pararmos de esperar que toda ajuda venha de fora? É triste isso, mas as pessoas acham que nós temos a obrigação, e nós fazemos a nossa parte como pastores, como líderes, sim. Nós estamos investidos dessa autoridade, dessa postura de sermos abençoadores. O nosso ministério é esse. Mas se há um cabeça, se há um sacerdote dentro do lar, a responsabilidade é desse sacerdote. É ele quem tem a função e a obrigação de ser um canal de bênção, de transformar a sequidão da casa, a sequidão da família, em um açude, em um lugar de vida, de bênção e de prosperidade. Essa palavra você precisa de alguma maneira colocar ela dentro do seu coração. Chega de esperar que as coisas venham de fora. Você precisa entender que você foi plantado, inserido dentro dessa família por alguma razão, por algum motivo. Nós estamos nessa família, nós estamos nessa casa por alguma razão que somente o Pai, o Deus amado, entende e conhece e delegou sobre as nossas vidas. Como que então nós podemos, e aí eu caminho para o fim, desenvolver essa devoção pela presença de Deus? Primeiro, segundo o que o Salmo nos ensina, louvando a Deus com exultação. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultação é muito mais do que uma mera alegria por razão A ou por razão B. A minha exultação, ela vem daquilo que o Senhor tem feito por mim, por meio de Cristo e através do seu Espírito Santo. Então, como que nós conseguimos desenvolver essa devoção pela presença do Senhor? Louvando a Deus com exultação. Segunda coisa, orando ao Todo-Poderoso. O verso 8 e o verso 9 nos diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. A pergunta que eu faço é: quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado a buscar a face do Deus Todo-Poderoso? Quanto tempo você tem empregado para orar pela sua nação, pelo nosso Brasil? Quanto tempo você tem empregado para orar pela sua cidade, pelos governantes? Quanto tempo você tem usado e empregado para orar pela vida das pessoas da sua casa, da sua família? Entende? Qualquer transformação que virá, e ela virá,
ela vai vir a partir do seu joelho colocado no chão e a partir do seu clamor diante do Senhor. Terceira coisa, como desenvolver a devoção pela presença de Deus? Primeiro, louvando a Deus com exultação. Segundo, orando ao Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, optando pela presença de Deus e não se envolvendo com aquilo que o mundo oferece. Nós precisamos entender, aquilo que o mundo nos dá é nada comparado com aquilo que o Pai amado quer nos dar. E a última coisa, como desenvolver a devoção pela presença de Deus, vivendo em coerência com os princípios bíblicos que expressam aquilo que Deus é. O salmista encerrou o seu salmo dizendo que Deus é sol e escudo. E essa é a única referência a Deus como sol em toda a Sagrada Escritura. Deus é sol, sem sol não há vida. E Deus é a razão da nossa existência, é Ele que nos dá vida, é por Ele que nós existimos, Ele é o nosso sol e é o nosso escudo, ou seja, a nossa arma de proteção, né? O soldado, ele segurava o escudo com uma das mãos, com uma outra mão ele empunha a espada e era a sua arma de defesa e a sua arma de ataque. Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa arma de proteção. Ele está protegendo a minha vida, protegendo a sua vida, a minha casa e a sua casa. Coloque isso no seu coração enquanto eu convido você para nós orarmos. Senhor amado, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito obrigado por Tua presença em nosso coração. Muito obrigado por Tua presença em nossa casa, em nossa família. Ajuda-nos, Deus, a sermos agentes de transformação. Ajuda-nos, Pai, a fazer a diferença no meio da nossa casa, a sermos aqueles que abençoam ao invés de amaldiçoar, aqueles que têm a palavra de vida, aqueles que têm a palavra de esperança, de bênção, de prosperidade sobre os nossos. Ajuda-nos, Pai, a cuidar daqueles que o Senhor confiou às nossas mãos, Senhor. Eu peço que de alguma maneira o Senhor esteja em meio a essa família que tem enfrentado problemas, que tem enfrentado dificuldades, que ali a boa mão do Senhor e a boa presença do Senhor faça toda a diferença. É a minha oração, sempre orando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu